Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo que eu vou falar da mulher, a mulher como o pilar da casa, como a coluna de sustentação da família. E você que está me assistindo, talvez você, mulher, não esteja enxergando o seu valor ou a sua importância, ou muitas vezes você não se acha capaz de promover algumas mudanças essenciais na sua família, na sua casa. E eu quero mostrar hoje com um caso real, com a minha história, que isso tudo é completamente possível, é o que eu fiz na minha vida e eu vou compartilhar com você a minha história, uma parte da minha história. E foi justamente no período da pandemia que estava todo mundo preso, todo mundo estressado, as coisas estavam estranhas, todo mundo amedrontado, que eu descobri um poder muito grande em mim de tocar a minha família, de tocar a minha casa, de motivar todos dentro da minha casa, até em vários momentos melhorar o relacionamento no lar com os meus filhos, com meu marido, tudo. E eu quero compartilhar com você esse conhecimento, essa experiência de sucesso. Eu começo aqui compartilhando a tela e eu vou colocar maior para você conseguir. Deixa eu ver onde que tá o negocinho. Aqui. Então, o tema do vídeo desse vídeo de hoje é Mulher, o pilar da casa. E aí eu começo com uma pergunta para você. Você conhece o seu poder? Você sabe o poder que você tem nas suas mãos? Talvez sim, você saiba, mas talvez não. Na verdade, eu digo que provavelmente não. Você não conhece o poder que você tem. O que eu vou trazer aqui é a minha experiência com a minha família. Como que eu consegui promover a harmonia dentro do meu lar quando o mundo pirou, quando o mundo enlouqueceu. E como que eu assumi o meu papel de coluna forte da minha casa, enquanto milhares de pessoas se viam cada vez mais perdidas e tiveram os seus lares desestruturados. Então, a minha história aqui que eu venho contar para vocês hoje começou em setembro de 2019, que é o mês do meu aniversário. É um período que geralmente eu fico mais pensativa, eu faço um balanço da minha vida, do meu ano, eu enumero, tipo, mentalmente as minhas conquistas, os meus objetivos, e aí eu traço planos para frente. Aliás, parece que o mundo, de alguma forma, também faz isso nesse mês. Podem perceber quanta coisa relevante acontece no mês de setembro. Isso não é à toa, mas eu não vou abordar tanto as questões espirituais hoje. Eu quero falar de posicionamento de mentalidade da mãe como o pilar da casa, da mulher como o pilar do seu lar, tá bom? Essa enfoque mais espiritual do mês de setembro, e tem várias explicações sobre o mês de setembro, a gente deixa para outro dia. Em paralelo às minhas divagações nesse mês de setembro de 2019, tem algo que eu gosto muito, que é uma característica minha. Eu gosto de sempre estar estudando e sempre estar aprendendo. E eu gosto de me manter a par das notícias do mundo. Mas eu sempre tive uma inclinação especial para questões de geopolítica, para questões militares. Eu gosto de essas coisas de inovação militar, estratégia de guerra. Pode parecer estranho, mas é um assunto que me chama muita atenção, né? E eu sempre gostei de ler a respeito. Eu tenho livros falando de estratégias, tanto de informação, desinformação, e eu acho bacana, eu gosto desse assunto. Mas o tempo era setembro de 2019. E eu me deparei com informações que chamaram a minha atenção e, tipo, aguçaram a minha curiosidade, assim. Eu encontrei algumas notícias sobre exercícios militares de simulação de emergência sanitária em vários países. Isso eu já achei estranho. Eu falei, nossa, vários países quase que simultaneamente estavam fazendo exercícios militares de uma emergência sanitária. E não que isso seja de todo incomum.
ou alguma razão para você se alardear. Mas eu penso assim, que se a gente se vê diante da necessidade de testar algo, esse já é um sinal de que é possível que esse algo se torne real. Então eu vi países como o Brasil, como Israel, países na Europa, fazendo essa mesma simulação. E é uma coisa que realmente me incomodou, sabe? E aí tudo bem. Nesse período de setembro de 2019, a gente estava em transição assim na nossa vida, né? A gente tinha se mudado de cidade recentemente, então tudo era novo. A casa era nova, a cidade era nova, era escola diferente, alunos novos, então a gente estava sem uma rotina do dia estabelecida. Tinha muitas caixas esperando para ser desembaladas, para guardar, e a casa fica de ponta cabeça quando a gente faz uma mudança, né? E os dias eles estavam muito cheios de compromissos das crianças, eu correndo para dar conta de tudo. E o que acontece é que, em meio a essa correria toda, obviamente vocês devem imaginar que eu não tinha muito tempo para mim, né? E eu desenvolvi o hábito de usar todo o meu tempo livre para aprender. Então, ao invés de ouvir música, ao invés de deixar alguma coisa passando na televisão para eu ouvir, eu criei o hábito de ouvir aulas, de ouvir palestras, de ouvir estudos sobre esses temas que eu falei anteriormente, né? Estratégias de guerra, e eu também sempre gostei muito de assuntos sobre tecnologia, sobre ciências e tal. E quando surgia algum momento de calmaria para mim, que eu conseguia parar para ler um pouco, sabe, uma coisa que eu sinto muita falta de ler, de escrever, eu procurava me concentrar em algum livro. E geralmente o livro que eu escolhia era a Bíblia. Então, o principal livro que eu leio sempre é que a Bíblia você nunca acaba, né, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. E aí eu intercalo com outros livros. Então, uma coisa que até fazer um parênteses aqui, uma coisa que é muito interessante é como a gente tem a capacidade de manejar o tempo de acordo com os nossos interesses. Talvez você pode estar se sentindo engolida pela sua rotina, assim. E quando eu falo isso de você manejar o tempo, ou então até uma linguagem mais assim, dilatar o tempo, pode ser uma coisa meio absurda, mas a gente consegue fazer isso. Lógico que no começo você vai ter que ter um esforço maior de disciplina, né? Você vai ter que realmente ir tirando as distrações e educando as pessoas que no seu entorno para esse tempo que você está criando para você, mas isso é totalmente possível. Então, quando eu falo sobre a gente manejar o tempo de acordo com os nossos interesses, é que mesmo com tantas coisas que eu estava fazendo durante o dia, eu consegui, ainda assim, escrever muito, eu estudei muito, eu aprendi ainda mais durante essa época de transição. Então, eu assistia várias aulas e palestras e estudos e entrevistas específicas e eu escrevia em vários rascunhos e eu estava sempre aprendendo. E uma questão que é um desafio para quando você estimula muito o seu aprendizado, você sempre busca adquirir conhecimento, é você conseguir absorver, conseguir digerir, e então você tem que decidir o que fazer com esse conhecimento. É preciso você dar vazão ao conhecimento, compartilhar e passar para frente, senão você realmente pira, você entra num estado de estafa, né? Você fica louco. Mas tá bom, voltando. A vida, ela seguiu um ritmo acelerado, né? Então, correria com as crianças e o tempo passou. Aí eu cheguei no mês de novembro de 2019. Então, nesse período de novembro, dezembro de 2019, eu vi notícias
do que estava acontecendo na China. E foi então que eu entrei num modo de alerta. Eu, com tudo que eu acompanhava já desse mundo, né, de estratégia de governos, estratégia de exércitos e tal, eu percebi que algo grande ia acontecer, alguma grande mudança viria. E eu comecei a me preparar mentalmente para isso. Porque se a gente para pensar, é só o que dava para fazer. Né? Claro que você investir no fortalecimento da sua imunidade, essa foi a medida prática que eu incorporei. Mas mental e emocionalmente foi o principal para mim. Eu estar equilibrada nesses pontos fez a diferença para tudo, né? E quando eu falo de acompanhar as notícias, eu via também essas tendências do mercado, como que o mercado financeiro estava se comportando, questão de crise no mercado americano e não sei o que, não sei o que. Então, várias coisas se aglutinando, digamos assim, para um cenário tenso, né? Eu não conseguia imaginar o que exatamente ia acontecer, mas eu tinha certeza de que vinha algo grande, assim, para impactar todo mundo. Uma coisa que eu aprendi em se tratando de movimentos culturais, mobilizações sociais e algumas diretrizes de conduta que a maioria a gente chama de tendências mundiais, a gente importa várias dessas diretrizes, desses movimentos culturais, então a gente recebe essas influências e absorve isso na nossa realidade, né, no Brasil. Então, quando a gente incorpora esses movimentos, tem um delay, mais ou menos de 3 a 6 meses. Isso é uma coisa que eu já percebi, sempre observando essas coisas assim, né, dos outros países para cá. E eu percebi que tem esse espaço de tempo de 3 a 6 meses para se tornar realidade aqui no Brasil. Sendo assim, em dezembro, eu já estava em alerta e eu olhava para as pessoas na rua e eu pensava assim, putz, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, era só questão de tempo. Eu já estava percebendo isso. E aí passou o tempo, passaram-se as férias, começaram as aulas, a vida continuou seguindo o fluxo da rotina, os compromissos de mãe, do trabalho, do estudo, mas tinha sempre uma parcela de mim que estava vigilante, contando o tempo passar. 3 a 6 meses. Eu sempre estava de olho nisso. Então, a gente entrou no mês de março. Deixa eu até parar aqui nesse slide. Então, a gente entrou no mês de março. E aí, de repente, o mundo parou, né? As pessoas estavam desesperadas, perdidas, estavam com medo de tudo, as pessoas estavam desconfiadas da própria sombra. Eu me lembro de sair na rua e sentir uma opressão muito forte pairando no ar, assim, sabe? Era o medo que formou como se fosse uma camada pesada, que sufocava as pessoas, né? E eu lembro muito nitidamente disso. Talvez você se lembre também. E uma coisa que era marcante, assim, é que eu estava em paz. A minha casa estava em paz, em consequência disso. Os meus filhos estavam calmos. Eu nunca transmiti a eles qualquer sombra de medo ou de dúvida, incerteza de nada. Na verdade, para eles, a parte mais chata de tudo isso era ter que aguentar as aulas online, que eles reclamavam que era a coisa mais chata do mundo. Mas eu vi a oportunidade naquele momento que tudo desligou, eu vi a oportunidade de eu fazer algo pelos meus filhos. E
é algo que me despontou a lembrança da minha infância, sabe? Me transportou para a minha infância. Que eu me lembro de ouvir a minha mãe na cozinha, cozinhando, preparando o almoço, enquanto eu fazia a lição de casa na sala, na mesa, e a TV ligada, ouvindo o desenho do Pica-Pau. E eu ficava fazendo lição de casa. E era uma TV Sharp, aquelas TV de tubo Sharp. E aí eu lembro daquele sonzinho, aquele assovio assim da panela de pressão. E é gostoso porque é como até hoje, quando eu cozinho, quando eu estou fazendo feijão, cozinhando na panela, eu volto no tempo, sabe? É muito gostoso. E eu vi a oportunidade nesse momento. Você vê que eu viajei, né? Eu fui para o passado, para a infância, e voltei. Eu vi a oportunidade de me doar à minha família. E apesar de ser algo cansativo e desgastante, foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. E o que eu fiz foi manter a rotina, foi manter os horários, manter as refeições e principalmente acolher as crianças. Eles tinham um horário certo para acordar, para tomar café da manhã, um horário certo para estudar, para participar das aulas, para fazer as tarefas, para brincar, para ver desenho, para comer bobeira e estudar a Bíblia comigo. E o fato da gente estudar juntos, de eu passar a ensinar a Bíblia para eles, apresentar a Torá para eles, de uma maneira que ficasse acessível, né, para eles compreenderem, a gente foi ficando mais próximo e eles sempre diziam que estavam adorando ficar daquele jeito. Mesmo sentindo saudade dos amiguinhos, eles estavam muito felizes no mundinho deles, sabe? E isso foi valiosíssimo, porque eu vi muitas histórias assim de pessoas. Eu conheço muita gente que sofreu muito nessa época, que não teve esse momento de qualidade com a família, com os filhos, tá? E uma coisa que eu tenho para reforçar para você é que a sua mente é o seu mundo. E o seu lar é reflexo disso. É o seu banner que comunica as pessoas. E uma coisa que eu percebia muito quando eu ficava com a TV ligada, com aquelas notícias que não paravam, vocês lembram? Era uma coisa que na hora pesava o ambiente, era uma coisa que na hora era desconfortável, triste e ruim demais. E aquilo contaminava a mente da gente. Então, tudo que você tem, que você absorve para você, que você vai assistir, isso vai refletir na sua forma de pensar e, refletindo na forma de pensar, influencia o seu modo de agir. Tudo tem um efeito. Quando a palavra diz em Provérbios 14:1 sobre a mulher sábia edificar a casa, isso é absolutamente poderoso. E é assim que eu vivo todos os dias, cuidando para eu ser sábia e buscando ser melhor primeiro para mim, e então para minha família, refletindo isso no meu lar e nos meus filhos e no meu casamento e nas minhas amizades. Você vê que é uma coisa muito comum da mulher esquecer de si mesma, porque a mulher ela tem uma tendência natural a se doar, a mãe principalmente. Quando a mulher não é mãe ainda, ela tem a tendência a se doar ao marido, ao namorado, ao parceiro, à família. Mas quando a mulher ela vira mãe, ela é programada para se doar. E é aí que você não pode perder o limite, você não pode perder a mão, tá? Você tem que, primeiro de tudo, se preocupar em ser melhor, em ser mais agradável, em ser saudável para você mesma. Nunca esqueça de você, porque existem pessoas que dependem de você, sim, mas como que você vai poder atendê-las e se doar a elas se você não se cuidou primeiro? Porque vai
crescer um sentimento lá dentro de... Deixa eu até tirar o som aqui. Vai crescer um sentimento dentro de você de revolta, no sentido assim, poxa, eu fiz tanto, eu deixei de fazer por mim para fazer pela pessoa e a pessoa não reconhece. Isso pode acontecer em vários graus, em graus pequenos, em várias proporções, mas isso sempre vai surgir. E aí eu pergunto para você, como que está o seu lar? Como que está o seu mundo? Responde para mim nos comentários. Como que está esse mundo dentro de você? Você sabe que não adianta ficar tentando corrigir a parte externa, porque o que está fora é o reflexo do que está dentro. Até o ganho de peso, a pessoa não consegue perder peso, mas eu fico sem comer, eu faço tanta dieta, porque eu malho e tudo. Mas você tem que entender que a gordura, lógico, salvo algumas exceções, né? Mas a gordura ela é como uma capa de proteção para você, para a pessoa que está com problema de perder peso. A pessoa está usando aquela capa para proteger algo, para esconder algo. E o que eu trago aqui nesse quadro, que é a obra que se chama O Retrato de Dorian Gray. É uma ilustração assim perfeita disso. Eu gosto bastante desse livro, que mostra essa questão do reflexo, como se a pessoa, à medida que ele vai fazendo maldades e sendo ruim com as pessoas, sendo egoísta, ele tem um retrato que reflete toda a beleza e perfeição dele. E à medida que ele vai praticando coisas ruins e sendo mal, aquela feiura não se manifesta nele, mas se manifesta no retrato dele, até que o retrato fica monstruoso. É muito interessante o livro. Mas, voltando, qual que é uma das mensagens principais? É que, primeiro, você tem que curar a ferida que você tem dentro de você, para então poder se doar verdadeiramente aos outros. Eu só consegui administrar tudo no meu lar porque o meu mundo interior estava em ordem. Porque eu estava segura e preparada emocionalmente. E aí sim eu fui o porto seguro na medida que cada um na minha casa precisou. Cada um dos meus amigos, da minha família, não só os meus filhos, né? Mas cada uma das pessoas que me cercavam. E é por isso que no meu portal de conteúdo, que se chama O Caminho do Discípulo, eu tenho vídeos aqui mostrando o canal, o portal, e lá eu criei uma área de treinamento focada na mulher, porque a mulher é o pilar da casa, a mulher é o guerreiro estratégico do QG, do quartel-general, que é a sua casa, que é o seu reino. É um espelhamento do reino de Deus, a sua casa. E a mulher ela tem uma posição estratégica nesse lar, nesse reino. E nessa área de treinamento, que se chama Escola de Mãe, o guia de toda mulher, eu abordo diversos assuntos que são delicados na vida da mulher, são os dramas da vida da mulher, questões no casamento, na criação dos filhos, problemas de autoestima, de autocuidado. Então, nessa área de treinamento, eu trago diversas aulas curtas, que são os pilares de transformação, conduzindo a mulher para a transformação, para que ela possa trilhar um caminho de sucesso. Esse portal Caminho do Discípulo, ele traz... Por isso que eu trago diversas áreas de treinamento para que você trabalhe esses pontos e você não vai estar sozinho, porque você vai ter o meu acompanhamento, né? Com lives, com atendimento por WhatsApp, que eu respondo em áudio e tudo. Então, você vai ter esse acompanhamento. Você vai ter uma pessoa que já passou por aqueles desafios todos
e vai te mostrar como você pode proceder, porque às vezes a gente precisa ouvir o óbvio. O óbvio, ele é importante, porque o óbvio às vezes é algo que você precisa ligar lá dentro da sua cabeça para você virar uma chave e tomar uma atitude e realmente você promover as mudanças e ver as coisas se transformar na sua vida. Então eu convido você a conhecer o meu portal de conteúdo, O Caminho do Discípulo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E o meu convite para você é que você encontre esse equilíbrio, você faça perguntas para si mesma. Aqui, muitas coisas eu acabo falando voltada para a mulher, porque esse vídeo trata da mulher como o pilar da casa, mas isso vale para qualquer pessoa, para os homens também. Encare as suas dores, mas antes de qualquer coisa, seja gentil consigo mesmo. Não se culpe. Antes de se culpar, você tem que se compreender, tá bom? O mundo já é muito duro, não vamos ser tão ferro e fogo com a gente, tá bom? As mudanças, elas começam devagar e você vai conseguir. Deixa eu até repetir. As mudanças, elas têm que ser graduais para elas serem duradouras, então você vai conseguir. É só começar devagar, com gentileza, com confiança, que vai dar tudo certo. Então, um beijo, até o próximo vídeo.